Salve, salve galera, tudo bem? Passei aqui hoje para a gente bater um papinho sobre pensamento A3. É uma ferramenta, e eu diria que é muito mais do que uma ferramenta até, né? O A3 ele é um pensamento, ele é super legal, ele é um dos assuntos que eu mais gosto dentro do Lean, e muita gente tem dúvidas sobre A3, como que funciona, o que que é, como é que não é, então eu resolvi gravar um videozinho aqui para aqueles que queiram aprender um pouquinho mais, tá bom? Então, assim, ó, né, A3, ele é um formulário, tá bom? Ele começa sendo um formulário de papel. Existem vários tipos de A3, vocês vão ver. Então, existe um A3 para desdobrar estratégia, existe um A3 para uma ação mais tática, existe um A3 para você fazer rapidez, Quick Kaizen, por exemplo, um formulário de Quick Kaizen, certo? Mas, acima de tudo, você precisa entender que o A3 é muito mais do que um simples formulário, do que um simples projeto lá na sua parede. Ele é regido por um pensamento, você tem uma linha de pensamento muito intuitiva, muito legal assim para você trabalhar com o A3. O A3, ele traz a simplicidade. Ele faz com que a sua gestão seja aprimorada, com que esse processo de engajamento dos times, engajamento dos líderes seja muito melhor. Então, é uma ferramenta super bacana. Então, existem diferentes formatos de A3. Aqui vocês estão vendo o formato padrão que a gente usa aqui na Yokoten, nas nossas aulas, nos nossos trabalhos. Né? O A3, ele sempre vai ser regido pelo pensamento PDCA, certo? Dentro de uma organização Lean, o que nós queremos fazer? A gente quer trabalhar com o princípio do PDCA o tempo inteiro. Esse cara é a base do Lean. Tudo começa ali e o PDCA faz parte do dia a dia de uma empresa enxuta. A nossa vontade, a nossa disposição para resolver problemas, para antecipar situações, para padronizar os processos, para buscar a melhoria contínua, certo? Isso faz parte do dia a dia. Então você tem planejamento estratégico, você tem Kaizen, você tem rotina diária, que são coisas que apoiam esse processo de PDCA, de melhoria contínua, e as ferramentas que suportam isso, como o trabalho padronizado, um A3 tático, um A3 estratégico. Isso faz parte de uma organização Lean. Então, quando a gente pensa no A3, um pensamento A3, na nossa cabeça passa por tudo isso. Porque através do A3 eu vou organizar e desdobrar a estratégia, eu vou planejar a minha rotina, eu vou padronizar o trabalho, eu vou resolver problemas complexos. Por isso que ele é um pensamento, ele é muito mais do que um formulário na parede. Por quê? Porque aqui você vai ter um projeto de melhoria detalhado em apenas uma página, então ele é sucinto, ele é rápido para você fazer, ele é objetivo, você não precisa ficar cheio de papelada, papel para cá, papel para lá, isso, aquilo. Ele é muito prático você ter esse A3. Daí, em uma única folha de papel também, você vai ter esse fluxo intuitivo de análise. Aqui você vai poder contar toda a história sobre o processo, sobre a sua empresa, sobre a área, sobre o projeto de melhoria. Então, é prático, você bate o olho e você tem ali todo o seu projeto. E o A3 é uma ferramenta fundamental para lideranças. Eu falo muito isso nas minhas aulas de liderança. Às vezes uma pessoa ela assume uma cadeira de liderança e ela não sabe o que fazer. Ela vê, cara, e agora? Viu? Meu Deus, virei líder, e agora? Como que eu faço? Como que eu exerço a minha liderança? Então você que está me ouvindo aqui, né, nessa aula especial, você que está me ouvindo, se você é gestor, você precisa aprender a trabalhar com A3. É uma excelente ferramenta de engajamento para você trazer o teu time, para você montar o seu A3 de forma colaborativa. Todos participam, todos aprendem e o resultado é sensacional, é super legal, tá bom? Quando a gente quer compreender a situação como um todo, a melhor ferramenta é você usar um A3. Porque você vai se perguntar o que está acontecendo na minha área, qual é o problema, o que está pegando, o que está doendo, quais são as mágoas, quais são as minhas dores, o que deveria estar acontecendo. Quando você se pergunta o que deveria estar acontecendo, você já está olhando para frente, você já está projetando o seu futuro.
Se você olha só agora o que está acontecendo agora, fica muito raso, você faz uma análise muito efêmera do seu processo. Mas quando você pergunta, mas qual deveria ser o resultado esperado? O que o cliente deveria estar recebendo? Qual deveria ser o resultado do meu processo? Qual deveria ser o resultado do meu negócio? Você já está projetando o alvo de uma forma intuitiva. Então, são perguntas super importantes, que você só consegue fazer se você tem essa organização dentro de um A3. O que precisa estar acontecendo para viabilizar o que deveria estar acontecendo. Então você vai pensar quais são os recursos necessários, quais são as equipes, o que eu preciso, o que é importante, o que não é, qual é a nossa condição atual, como estamos agora, o que está acontecendo, qual seria uma condição desejada, o que deveríamos conquistar, o que deveríamos ter ao longo do tempo. E isso sim é compreender a situação. Quando você faz isso, você consegue responder com propriedade e falar, agora sim eu entendi as anormalidades, agora eu entendi os problemas, agora eu entendi os desvios e tirei uma fotografia completa do meu processo. Somente depois de responder essas 5 questões. Então, por isso que é um pensamento A3. Você tem que ter uma linha de raciocínio muito bem afinada para responder a tudo isso. Então, com o A3, vocês podem usar para resolver um problema em específico, como, por exemplo, em eventos de Quick Kaizen, você pode organizá-lo. Você pode usar um outro tipo de A3 para organizar um projeto de melhoria. E você também pode usar para organizar a sua área durante o ano. E esse aqui é uma utilização muito legal do A3. Existe uma prática chamada de Hoshinkanri, que é desdobramento estratégico, à luz do Lean Management, que é super legal também. Para vocês terem uma ideia, assim, tem um banco muito grande que já expôs um case lá no Lean Summit, mostrando que quando eles mudaram a forma de gerenciar as áreas e eles começaram a usar o A3, e quando eles mudaram a forma de desdobrar a estratégia e eles usaram essa prática chamada de Hoshinkanri, eles conseguiram entregar a estratégia no final do ano, conseguiram chegar lá numa empresa. Então, essa é uma das formas que eu mais gosto de usar o A3, é como eu faço nas minhas consultorias, por exemplo. Então, nós montamos um A3 estratégico da companhia, do alto nível da direção, onde a gente vai entender a estratégia da empresa, a missão, a visão, os valores, a estratégia corporativa, a estratégia funcional, a SWOT, as forças de Porter, tudo isso a gente vai entender nesse A3 macro. E depois a gente começa a desdobrar em A3 filhos ou A3 desdobrados. E aí a gente vai abrir um A3 para o RH, um A3 para a produção, um A3 para a engenharia, um A3 para a logística, um A3 para a supply chain. Cada departamento da empresa pode ter o seu A3. E aí você tem a sua meta da sua empresa, da sua área, a entrega da sua área em conversa com a estratégia da empresa. Então é assim que você faz a mágica, é assim que você faz a estratégia ser realizada pela sua empresa ao longo do tempo, tá? Então, tá aqui, ó, abra o seu A3 macro estratégico e garanta o desdobramento da estratégia, certo? Um A3 vai ser de extremo apoio para líderes e gestores e quando ele é bem elaborado, conectado com o A3 estratégico, você faz com que toda a sua empresa ande para o mesmo norte verdadeiro. Você vai eliminar os 4 grandes inimigos de qualquer estratégia, que é a falta de foco, a ausência de clareza, as grandes ambiguidades e a falta de conexão e engajamento entre os pares, entre os níveis. Legal? Você resolve tudo isso aqui com um simples A3. Então aqui tem o nosso modelinho, que eu deixei aqui para vocês, para mostrar como funciona no nosso caso. Então, imagine que aqui você tem os seus requisitos do projeto, certo? Aqui são os nossos objetivos, onde a gente vai chegar, o que a gente quer entregar, o que o cliente precisa. Olha a reflexão que você vai fazer, né? E eu gosto muito de dar essa aula, eu brinco muito com os meus alunos, né? Porque a aula tem que dar risada, a aula é uma coisa que não pode ser muito mala, muito chata. Então, eu brinco com os meus alunos de Minas Gerais quando eu dou essa aula de A3 para eles. Aqui tem sido uma aula rápida para a gente fazer uma apresentação. Mas numa aula de A3, nas turmas de Green, de Black Belt,
Nós ficamos num sábado o dia inteiro, ao vivo, fazendo A3 com cases, com dinâmicas. Eu divido em grupos virtuais, você já deve ter visto aqui pelas redes sociais algumas publicações. É uma aula super legal que mesmo à distância os alunos resolvem cases práticos e põem a mão na massa, tá? E eu uso alguns recursos tecnológicos para ajudar nesse processo. Então, eu brinco muito com os alunos de Minas Gerais, porque eu morei em Minas Gerais muitos anos, fui para lá a trabalho muitas vezes, né? Eu era responsável por uma área de uma grande empresa aqui em Curitiba. Então, por essa empresa eu viajava muito para Belo Horizonte, para Sete Lagoas, para Betim, para Contagem. Então, eu ficava mais em Minas Gerais do que aqui. Amo Minas Gerais de paixão, amei morar aí. Então, eu posso fazer uma brincadeira com os mineiros, uai, né? Todo mundo sabe que o mineiro fala daquele jeito engraçado. E eu amo de paixão Minas Gerais, amo os mineiros. Então, por isso que eu faço a brincadeira, tá? Então, quando a gente fala em requisitos do projeto, para o aluno de Minas Gerais, para o aluno mineirinho de raiz mesmo, né? A gente pode falar assim, o que você quer, uai? O que você quer, uai? O que você quer, né? Então, quais são os objetivos? Qual é a minha entrega? O que o cliente precisa? Depois disso, você vem aqui para a situação atual. Que se fosse a situação atual, montando um A3 lá em Minas Gerais... Como que seria? Alguém adivinha como que seria? Como que seria a situação atual em Minas Gerais? Seria o que coçou, uai. Ou seja, quem eu sou, uai. Que coçou, uai. O que eu sou, uai. Certo? Qual é a nossa história? O que nós fizemos? O que deu certo? O que deu errado? Qual é o tamanho do problema? É do tamanho do monstro? É do tamanho de uma lagartixa? Então, quando a gente faz essa análise completa da situação atual, do nosso negócio, da nossa empresa, olha a reflexão que a gente tem, gente. Olha o nível de maturidade, de varredura da nossa área, da nossa empresa que a gente faz pelo simples fato de perguntar e engajar os times. Aí depois disso tem a situação futura, que se fosse lá em Minas Gerais, num A3 mineiro, seria o Proncovô, uai. Proncovô, para onde que eu vou? Como eu vou chegar lá? Para onde que eu vou? O que queremos fazer? Onde queremos chegar? Qual é a nossa meta a ser atingida? O que queremos para a nossa organização? Para onde que eu vou? Quais são os nossos sonhos? Quais são os nossos desejos? Então, tudo isso você preenche aqui no seu A3, né? E faz essa reflexão super bacana. Aqui você vai conectar com a estratégia da sua empresa, com as suas entregas, vai colocar os seus indicadores, onde que você quer chegar, vai fazer tudo isso, tá bom? E aí, todo plano de ação tem que ser bem estruturado para suportar a situação futura. Senão não sai do ar, não se materializa. Um plano de ação lá em Minas Gerais, como que seria? Seria o Concovô, uai. Como que eu vou chegar lá? Ou seja, como que eu vou chegar lá? Qual é o nosso plano, a nossa rota, o nosso plano de voo? Então, o plano de ação tem que ter o que vai fazer, quem vai fazer, quando, o custo, tudo isso tem que estar ali. Um plano tem que ser bem definido, bem organizado, senão a gente não consegue chegar lá, você não consegue entregar a sua estratégia, certo? Na parede tudo vale, mas na hora de realizar você tem que ter um plano bacana. Então capricha no seu plano de ação. E aí no final você tem os seus indicadores, né? E para mineiro eu não tenho uma palavra de indicador, tá? É simplesmente indicador aqui. Como estão seus indicadores? Como estão seus itens de controle? E a grande mágica aqui, né, a grande dica para você, é você usar indicadores aqui que sejam indicadores táticos e operacionais, que estejam conectados com esses indicadores da situação alvo, você pode usar aqui, ou dos requisitos do projeto. Então imagina, por exemplo, você vai lá na sua empresa e fala assim, como requisitos do negócio ou do projeto. Ah, Wilson, eu quero ter um aumento de EBITDA na minha empresa de 5% em 2021. Legal, você quer aumentar o EBITDA, é um indicador importante, estratégico. Daí, se você colocar ele aqui embaixo e perguntar para
para qualquer pessoa da sua organização que não seja de alto escalão, perguntar para o estagiário, para o operador de empilhadeira, para o analista, até mesmo para o supervisor, dependendo da condição, dependendo da área que ele trabalha, ou seja, para qualquer pessoa ligada à operação da empresa, de qualquer tipo, seja no escritório, seja no chão de fábrica, por exemplo, você vai chegar para um cara como esse, uma pessoa, e falar assim, olha, seu objetivo estratégico esse ano é você aumentar o EBITDA da empresa em 5%, tá bom? O que vai acontecer? Cri, 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 cri. Aquele barulho, aquele silêncio de grilo. Cri, cri. Não vai acontecer nada. A pessoa não entendeu. Você chega para o estagiário e fala isso, ele não entende. Fala para um operador de empilhadeira, ele não entende. Fala para um analista, às vezes ele não entende. Então você tem que quebrar isso em indicadores táticos e operacionais da área, certo? Então, por exemplo, se você está na área de compras, você tem que colocar um indicador de saving, de economia. Se você está na área de logística, você coloca um indicador de redução de lead time, uma melhoria na acuracidade do estoque, por exemplo, percentual de acuracidade no estoque. Se você está na área de qualidade, você coloca um indicador de não conformidade. Porque se esses 3 indicadores destas áreas melhorarem, o que vai acontecer com o seu indicador estratégico no requisito do projeto? Ele vai subir, ele vai dar o resultado. Então, são indicadores aqui embaixo de monitoramento ou itens de controle, certo? E aí, você usa eles também para saber se você está no ritmo certo, se você está indo para a direção correta, se você não precisa pivotar. O que é pivotar? Pivotar é mudar tudo. Você está trabalhando, fazendo um monte de coisa no seu plano de ação. Os seus indicadores de monitoramento não melhoram, lá em cima, nos requisitos, você não vai melhorar, você não vai atingir o indicador-alvo da sua empresa. Então você tem que pivotar, tem que falar, pessoal, olha, os indicadores de monitoramento estão caindo, então eu não vou atingir o meu alvo lá em cima, certo? Então com o A3 você também consegue fazer isso aí. Por isso que ele é uma ferramenta super importante, super válida para qualquer empresa, para qualquer negócio, para qualquer gestor, principalmente para gestores, sabe? Pare de sofrer com aquela reunião semanal que vocês fazem um monte de coisa e se perdem e põem um monte de gerente, um monte de supervisor. Faça a reunião dia 3. Faça uma reunião semanal dia 3 e você vai ver que os seus resultados são muito melhores, tá bom? Então aqui era uma aula rapidinha para mostrar para vocês o que é o A3. Se você quiser saber mais, fica ligado no nosso curso de Green Belt, no nosso curso de Black Belt, que nós temos uma carga de Lean bem interessante, bem grande nesses cursos, e lá nós temos um sabadão raiz, com mão na massa, para você usar softwares, para você usar sistemas, para a gente falar sobre cases práticos com seus colegas de grupo espalhado pelo Brasil inteiro. É uma aula super bacana e você vai aprender a fazer um A3 e a desdobrar a estratégia na sua empresa. Legal? Então fica ligado que na aula de Black Belt, de Green Belt, a gente tem essa disciplina que é super legal, tá bom? E continue nos acompanhando, sempre temos conteúdos legais aí para vocês. Falou? Um abraço, galera, e até breve.